Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje mudei aqui um pouco o visual, por duas razões. Sábado com Maria, né? É um dia especial para todos nós. É, E o meu neto, né, mexendo ali no guarda-roupa, ele achou umas 5 gravatas minhas que estavam lá escondidas, né? Que eu não uso. E ele disse: Mas vô, o senhor não usa isso aqui? Não sabia nem o nome, né? E ele começou a pegar e tirou uma por uma. E eu disse: Pronto, eu vou usar uma hoje. Aí eu coloquei, mostrei para ele. Como é que está, filho? Tá ótimo, vovô, tá ótimo. Então, por esse motivo, hoje estou aqui de gravata, né? Gente, o frio aqui está gostoso. Ainda tem mais este motivo também, né? Que se eu não colocasse esse colete, né? Eu teria que colocar um outro casaco, alguma outra coisa, porque agora que o sol começou a aparecer. Mas vamos ao que interessa. Hoje, a nossa liturgia, nossa primeira leitura está no livro do Êxodo, no capítulo 12, do 37 ao 42. E o nosso evangelho, São Mateus, capítulo 12, do 14 ao 21. Grave essa referência, eu vou repetir. Êxodo 12, do 37 ao 42. Mateus 12, 14 a 21. Leia com atenção, leia com calma, faça uma leitura orante, meditativa, contemplativa, com a cabeça em cima do pescoço. Tá bom? E a partir disto, desta referência bíblica, eu quero falar sobre 3 pontos dignos de consideração que são visíveis, que são palpáveis quando da saída de Israel do Egito. É disto que trata a primeira leitura. Qual o primeiro ponto que quero salientar? O autor diz que saíram 600.000 homens. 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, estamos falando em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Ora, um evento deste, que não tem tanto tempo assim, é verdade, não tem tanto tempo assim, merece que a ciência arqueológica se debruce sobre o fato. E aí vamos ter muitas interrogações, vamos ter muitas indagações, vamos ter muitas explicações, mas o que na verdade precisamos ver neste texto é que estes 600.000 homens, claro que
Se foram 2 milhões, se foram 3 milhões, não eram todos hebreus. Porque muitas outras pessoas que estavam escravizadas no Egito, de outros povos, aproveitaram, uniram-se aos hebreus para de lá saírem, para conquistarem também a sua libertação. Mesmo assim, esmagadoramente, a maioria deste povo era hebreu. Então o autor está dando-nos uma informação muito precisa, que esses 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que esses 2 ou 3 milhões de pessoas, eles vieram daquelas 70 pessoas da família de José, que estavam em Canaã, e ele os levou ao Egito. Mais que isto, o autor está dizendo que essa multidão que tornou-se escrava no Egito, ela originou-se de um homem idoso e de uma mulher que, além de idosa, era estéril. Que informação excelente é esta que o autor nos está dizendo? Esta multidão que originou-se praticamente da impossibilidade, que originou-se daquilo que Sara disse: eu ter um filho? Neste período da minha vida, sendo meu senhor já velho, de 100 anos? O autor está dizendo que aquela multidão saiu de uma impossibilidade, e saiu por quê? Saiu porque Deus determinara que assim fosse. Aqueles 3 hóspedes que Abrão acolheu, hospedou, alimentou em sua casa, fizeram-lhe a promessa de que daqui a 1 ano terás um filho. O autor está dizendo que esta multidão provém da ação de Deus, do agir de Deus. E se essa multidão provém do agir de Deus, Deus vai entrar na história desse povo para libertá-lo. O Deus que chama a vida, Ele acompanha-nos. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que não desampara-nos. É o Deus que está conosco, mesmo quando as tempestades, os turbilhões, as noites escuras da existência não nos permitem vê-lo. Mas Ele está comandando a história. Então é isto que o autor está dizendo. No primeiro ponto, 600 mil homens. Um número alto, um número grandioso. Vieram daquelas 70 pessoas e, em última instância, vieram de um casal, de certa forma infértil, não por causa de Abraão, mas da sua esposa, porque Deus curou-a da sua infertilidade, e mesmo contra todas as previsões e probabilidades, ela teve um filho, e é deste filho que vai vir essa multidão
através do seu filho Jacó. Pense nisto. Pensemos neste ponto, queridos. Quem sou eu? O que posso? Olha o momento desta história. Este povo passou um tempo muito grande lá no Egito. De Abraão até este momento, meu Deus, tem anos, tem muito tempo. Deus vai cumprir sua promessa. Deus não prometera a Abraão: reis de povos sairão de ti? Olha para as estrelas do céu, olha para a areia da praia, se as pode contar. Assim será a tua descendência. Aquele povo é descendência daquele homem que já estava quase no ocaso da vida e não tinha um filho. Muito bem, Deus, obrigado por essa descendência numerosa. Mas para que essa descendência numerosa? Para ser escrava no Egito? Para ser oprimida? Para ser exterminada agora? Se é que foi tu que me deste esse povo, essa descendência. Não esqueça, se Deus te deu, Ele é suficientemente poderoso para guardar, para proteger, para libertar. Ele é suficientemente Deus para conduzir a história segundo a vontade dele, segundo o querer dele. De uma mulher infértil, um filho, uma multidão. O segundo ponto é a farinha amassada. Ou seja, trata-se do pão ázimo, do pão sem fermento. Por quê? Porque a pressa da saída era imperativa, era urgente. Não dava tempo para colocar fermento no pão, não dava tempo para esperar levedar a massa. Era preciso, com urgência, preparar o pão para a viagem. Queridos irmãos, queridas irmãs, pensemos neste ponto. Quantos de nós cruzamos os braços e deixa o tempo passar, deixa o tempo passar, deixa o tempo passar? Hoje, o fim da minha existência está mais perto do que ontem. Eu não estou correndo para o mais, estou correndo para o menos. E muitos de nós também. O que estamos fazendo, queridos? O que estamos fazendo? Há poucos dias, eu fiz uma pregação no funeral da genitora da doutora Silvana, e eu falava sobre aquilo que já falei muitas vezes para você. Sic transit gloria mundi. Falei também daquela outra frase, memento mori. Lembra-te, homem, que morrerás um dia. O pensamento da morte deve me fazer viver o hoje, antes que a morte chegue. Quantos de nós não temos pressa para nada? Deixa como está.
Deixa como está. Eu sei que esta pressa também é digna de críticas, mas é melhor errar pelo exagero do que pela escassez. Não temos tempo, queridos. Se hoje ouvires a voz do teu Deus, se hoje, eis que coloco hoje diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não dá tempo de levedar a massa. Não dá tempo de muitos preparativos. Não dá tempo de muitas bagagens. Estamos preocupados enormemente com o ter, e não nos preocupamos com o ser. Estamos acumulando tantas coisas, tantas coisas, sem nos darmos conta que tudo será confiscado como contrabando na fronteira do além. Tenhamos pressa em ser imagem e semelhança de Deus. O terceiro ponto refere-se ao número dos anos que os hebreus passaram no Egito. Quantos anos foram? 430 anos. Eu gosto de dar uma explicação nisto que é mais minha. Mas com toda certeza, em algum momento eu devo ter lido em algum lugar. 4 mais 3 são 7. Não esqueçamos que no 7º dia era o sábado. Era o dia do descanso do povo. O número 7, dentro da literatura bíblica, tem uma importância muito grande, enorme. Inclusive, este número 7 não apenas é o 7º dia da semana, o dia do descanso do povo hebreu, mas também este 7, ele é atribuído a Deus como o número da totalidade, o número da inteireza, o número da perfeição, um número que fala da majestade divina. Ou seja, se o povo passou no Egito 430 anos como escravo, é porque esse Deus Todo-Poderoso permitiu. Ele estava no controle. Não foram fáceis e não foram poucos os dias de dureza, de angústia, de lágrimas, de opressões, de trabalhos forçados. O extermínio quantos foram exterminados? Até Moisés ser poupado. Até chegar o momento em que Deus começa a trabalhar na história para libertar aquele povo. O certo é que o autor está dizendo que aquele tempo não passou desapercebido de Deus. Não esqueça que o meu e o seu momento de humilhação, de opressão, de dor, ele não está oculto dos olhos de Deus.
Se cremos nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, significa dizer que Ele agirá. Talvez hoje esteja completando na minha, na sua, na nossa história, os 430 anos. Talvez hoje esteja completando-se, no meu e no teu cativeiro, os 430 anos. Pode ser que hoje seja o dia da libertação. Pode ser que hoje seja o dia da mão forte de Deus para tirar-me e para tirar-te deste regime de opressão, de marginalização, de escravidão, de desconfiguração daquilo que somos, a imagem e semelhança de Deus. Porque a humilhação que o demônio faz na vida do ser humano faz com que ele se desconfigure, faz com que ele deixe de ser a imagem e semelhança de Deus para ser o protótipo do demônio, como aquele homem que vivia na cidade de Gadá. Havia uma região que ninguém por ali podia transitar. Tal era o ímpeto daquele homem que deixara de ser a imagem e semelhança de Deus para ser a imagem e semelhança do demônio. Creiamos nisto. Acreditemos, confiemos que Deus está agindo na nossa história. Ora, é óbvio que o que mais interessa ao autor sagrado não é a questão histórica, mas é a questão teológica. E é exatamente por isso que no final deste texto ele vai dizer que o êxodo, aquela libertação, é uma ação de Deus em favor do seu povo. Assim como Deus chamou Abraão, assim como Deus prometeu-lhe um filho, e num momento inesperado ele cumpre a sua promessa, o autor está dizendo que este êxodo, esta saída do Egito, é uma ação de Deus em favor do seu povo. Não esqueçamos disto. O que está para acontecer na minha e na tua vida é uma ação de Deus. E se é ação de Deus, logo é noite de vigília. Logo é noite de ação de graças. Porque o agir de Deus na nossa vida foi grande, foi extraordinário. Por esse motivo, essa noite é uma noite de vigília, é uma noite de ação de graças. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, quantos de nós não sabemos o que é uma noite de vigília? Quantos de nós não sabemos o que é uma ação de graças pelo tanto que Deus já fez na nossa vida? As vigílias hoje têm tantas conotações, tudo bem, são aceitas, são pertinentes, mas quero dizer que a etimologia ou a semântica da vigília do Êxodo é simplesmente e tão somente a ação
de graças. Muitos de nós não sabemos mais agradecer ao Senhor. O filho já está grande, já está formado, já tem a sua família. E nos esquecemos de quando estávamos pedindo aquele filho para Deus. Nos esquecemos dos perigos que ele enfrentou e nós junto com ele. As portas que batemos, os meios que recorremos para que ele não morresse. E agora está aí. E muitos de nós esquecemos das vigílias de gratidão. Nos esquecemos da ação de graça. Para terminar, no Evangelho, porque Jesus curou um homem no dia de sábado, um conselho reuniu-se a fim de o matar. Porque Jesus curou um homem no dia de sábado, espero que você esteja acompanhando a liturgia. Porque Jesus curou um homem no dia de sábado, um conselho reuniu-se para matar o filho de Maria Santíssima. O libertador, o que sara, o Goel, aquele que tira do cativeiro. Aquele que transforma a água em vinho, aquele que anda sobre as águas, aquele que nos faz chegar a outra margem. É o Moisés por excelência. Com a mão de Deus, Moisés abre o mar vermelho. Jesus é aquele que acalma a tempestade. Ele faz com que cheguemos a salvos, seguros, a outra margem. Se naquele primeiro momento Sara era idosa e estéril, agora, neste momento, Maria não conhecera homem algum. Se Isaque é um ato grandioso de Deus, se José é um ato grandioso de Deus, se Moisés é um ato grandioso de Deus, e tantos outros, mais grandioso é Jesus Cristo, que é a encarnação do Pai. E ele vem para fazer muito mais do que fez Abraão, Isaque, José, Jacó, Moisés e tantos outros. Ele vem para definitivamente realizar e concretizar a vontade do Pai. Pensemos nisto, neste sábado com Maria. Temos muito a olhar a história da salvação, desde os primórdios, mas, sobretudo, olhar a Maria Santíssima, diferente de Sara. Sara riu em um ato de descrença, em um ato de dificuldade. Como isto pode acontecer? Maria, ela diz que a tua vontade aconteça na minha vida, mesmo que eu não conheça homem algum. Mesmo que a minha situação seja pior que a situação de Isabel. A minha prima, pelo menos, tinha um marido. Ana era esposa de Eucana. Sara, ela tinha o seu marido Abraão, embora idosa, estéril, mas era casada.
E ela tinha um marido fértil. Mas eu não conheço homem algum. Mas diante da palavra do anjo, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ela então diz: eis aqui a serva do Senhor, e que a tua vontade se cumpra na minha vida. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.